livros bíblicos. E hoje a gente fala sobre o livro de Ruth. Então tá aqui. O livro de Ruth foi escrito em 970, mais ou menos, né? 970 a.C. Foi escrito provavelmente por Samuel, provavelmente, tá? Foi escrito para o povo de Israel. É um livro de história, porém, como os demais, com um alto conteúdo, não é, religioso e também doutrinário, teológico, etc. Ele foi reconhecido como inspirado. Ele serviu muitos anos, foi muito útil durante muitos anos, mas não era reconhecido como inspirado. Ele só foi reconhecido como inspirado em 621 a.C., ou seja, 300 anos mais ou menos, ou 200 e alguns anos, né, antes de Cristo. Da diferença, né, de quando foi escrito e quando foi reconhecido. Ele faz parte dos escritos no texto hebraico. Que mais? O objetivo dele é justificar, né, a vida, a existência, a vinda ao mundo do rei Davi, e o contexto dele é a época de Saul sendo rei de Israel, tá? Então ele trabalha dentro desses interesses históricos, né, explicando a ação de Deus. Bom, antes dos comentários, deixa eu chamar a atenção para isso, porque é importante, não é, a gente ter isso em mente. Só é revelação de Deus, tá bom? Só é revelação de Deus o que for coerente com Jesus e seus ensinos. Só. Nada que seja incoerente a Jesus é da revelação de Deus. Entendeu? Então, no livro de Ruth, o que não for coerente com Jesus, olhe, é da ideia, da boa vontade do escritor, mas não faz parte da revelação de Deus. Né? Então, só é revelação de Deus o que for coerente com Jesus e os seus ensinos. O resto é entendimento equivocado e limitado do escritor. Tá bom? Então vamos ao primeiro comentário. O livro de Ruth tem características próprias em relação a alguém que está no futuro escrevendo sobre a história e as consequências de tudo que aconteceu naquele momento histórico. É como se tivesse, o caso, é por isso que muita gente entende que seja Jeremias. Está lá na frente e está falando as consequências dos fatos aqui, né? É alguém que está lá olhando e refletindo sobre os fatos nesse período, tá bom? O livro de Ruth é como uma base importante para o segundo grande líder do povo em sua existência. Primeiro foi Moisés, esse é o primeiro líder do povo hebreu, tá? Agora está mostrando os preparativos religiosos e sociais de Davi. Davi, como rei escolhido por Deus e aprovado pelo povo. Então, o segundo líder, e esse livro é quem está agora dando um preâmbulo, né, para a vinda, para a existência e atuação do rei Davi. Terceiro, a história de Israel contada nesse livro, mostra mais ainda a prepotência de Israel. Tá? Prepotência de Israel. Quando Davi tinha sangue moabita e ainda assim nunca tiveram interesse em viver boa convivência com aquela nação. Tá? Então, Ruth, né? Ruth era moabita e foi avó de Davi. Ok? Então, mas ainda assim, o povo de Israel, com a sua prepotência, não reconhecia. Aliás, não reconhecia ninguém.
Lembra da época de Jesus? Os samaritanos eram desprezados. No entanto, os samaritanos eram israelitas. Eram das 10 tribos que foram espalhadas. Mas a prepotência é muito grande. É uma coisa exagerada. E o que ocorre com isso? Desprezo. Desprezo. Tudo em nome de povo de Deus. Inclusive foi esse povo que matou Jesus. Tá bom? Muito bem.